Olá, sou Bia Mendes da Igreja às Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Que alegria poder estar com os amados irmãos esses dias, que eu tenho certeza absoluta que serão dias que o Senhor vai falar conosco de forma sobrenatural e surpreendente. Amém? Creio também que serão dias de mudança de destinos, não somente na sua vida, mas também na vida de pessoas que você ama tanto e que precisam de Jesus. Amém? Queridos, como vamos estar falando do chamado Eu Ganho, Eu Cuido, nós vamos estar orando por pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas que você ama, pessoas que são muito especiais para você, que são muito importantes para você, mas que ainda não aceitaram Jesus. Quem lembra de pelo menos 3 pessoas? Levanta as mãos assim. Isso, vou te dar um tempinho para você pensar. Se você tem uma caneta, tem um bloco de anotação, anote aí o nome dessas pessoas. Pode ser mais, pastor? Sim, o tanto que você conseguir pensar, você pode anotar aí. E por que isso? Porque todos esses dias, hoje, amanhã e depois, nós estaremos orando por essas pessoas. Amém? Eu tenho a certeza absoluta que ainda hoje, presta atenção, ainda hoje, pessoas que nós vamos orar aqui aceitarão a Jesus hoje ainda. Quantos creem? Dão glória a Deus bem forte aí? Amém. Então anota aí, pode aplaudir o seu bem forte então. Depois você abre a sua Bíblia lá em João 15, o verso 16. É o texto base de todo esse seminário, João 15 e o verso 16. Se você tem um livro, eu vou estar ministrando hoje o capítulo 1 do livro. Aí você pode me acompanhar também no livro. João 15, verso 16. Diz aí: vós não me escolhestes a mim, diz Jesus, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça. Isso a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, esse verso de João 15, 16, nós vemos aqui Jesus em poucas palavras, Ele resumindo o meu e o seu chamado. E nós vemos que Jesus, Ele começa o texto nos chamando a atenção, dizendo o seguinte: olha, não foi você que me escolheu não, muito pelo contrário, fui eu que te escolhi. Quem pode levantar a mão, dar glória a Deus bem forte aí, por ser escolhido do Senhor? Então Ele nos deixa sentir, eu te escolhi. Agora, Jesus nos escolheu para quê? Será que Ele nos escolheu apenas para frequentarmos 4 paredes de um prédio que nós chamamos de igreja? Sim ou não? Não, a própria palavra diz, Ele diz, eu te escolhi e te designei. Quando Jesus fala, eu te designei, Ele está dizendo o quê? Eu te dei uma missão para você cumprir. Então diga assim, eu sou chamado, escolhido de Jesus, para cumprir uma missão. Bate no peito e fala, eu tenho uma missão para cumprir. Qual é essa missão? O próprio Jesus, Ele responde, continuando o texto, Ele diz, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando Jesus diz dar fruto e fruto permanecer, Ele está dizendo para que você ganhe e cuide de vidas. Então fala assim, o meu chamado é ganhar e cuidar de vidas. Agora, nós jamais vamos cumprir o nosso chamado se nós não tivermos o conhecimento das recompensas que nós teremos em cumprir o nosso chamado, mas também da punição que nós sofreremos se não cumprirmos o nosso chamado. Ou seja, se eu for submisso e obediente ao meu chamado, cumprir o meu chamado, eu serei recompensado pelo Senhor. Mas se eu não cumprir o meu chamado, eu vou ser punido diante do Senhor. Eu vou ter esse conhecimento hoje, vamos começar hoje, através da parábola dos talentos. Lá em Mateus 24, Mateus 25, do verso 14 ao verso 15. Vamos lá, Mateus 25, do verso 14
ao verso 30. Aí fala sobre a parábola dos talentos. Mateus 25, verso 14 ao verso 30. Diz aí: porque assim como um homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida, seguiu viagem. O que recebera 5 talentos, foi imediatamente, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Outra versão diz, ajustou contas com eles. Então, chegando que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e recolhes onde não joeirastes. E atemorizado fui, escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que recolho onde não joeirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Repita forte: pois a todo o que tem, mais forte, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, para nós compreendermos essa parábola, nós temos que compreender 2 tipos de relacionamentos que nós temos com Deus. O primeiro tipo de relacionamento que nós temos com Deus é o relacionamento da filiação. Diga, filiação. O que é esse relacionamento? Deus é o nosso Pai e nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus, dá uma glória a Deus bem forte. Para você entender direitinho, esse relacionamento com Deus como nosso Pai é semelhante ao relacionamento de um filho com o pai. Quem é papai e mamãe, levanta as mãos assim. Como assim, pastor? O filho às vezes apronta com o pai ou com a mãe, até que chega um dia que os pais dizem: chega, basta, agora você me paga, vou lhe dar um castigo, 30 dias sem televisão, 30 dias sem celular, 30 dias sem internet. Ei, quer ver o filho ficar bom? É quando a gente lhe dá um castigo, sim ou não? Passados uns dias, esse filho está tão comportado, e ele pensa: vou dar uma investida. Aí o pai chega do trabalho, ele pula no pai, abraça, beija o pai, elogia o pai: meu papai, amor da minha vida. Quando ele vê que o pai está bem quebrantado, ele pensa: é agora. Ele fala: papai, deixa eu brincar só um pouquinho. O coração do pai dói, sim ou não? Mas e o pai e a mãe diz: não. Ele tem que aprender a lição. 30 dias, são 30 dias, eu não vou liberar antes do tempo. Aí quanto mais o castigo dura, melhor o filho fica, sim ou não? Antes era bruto, era sem educação, a mãe chamava, respondia com brutalidade,
mas agora no castigo a mãe chama meu filho. Ele diz: diga, minha rainha, o que queres que eu lhe faça? Sim ou não? Fica obediente, fica disponível a ajudar a mãe, procura às vezes trabalhar, sim ou não? Entende? Mas aí passa um tempo, ele está melhor ainda, ele pensa: agora eu vou dar uma segunda investida. Aí o pai chega do trabalho, novamente ele pula no pescoço do pai, dá aquele beijão, aquele abraço gostoso: meu papai, amor da minha vida, como eu te amo. Quando ele vê que o pai está bem quebrantado, ele fala: é agora. Ele fala: papai, deixa eu brincar só um pouquinho. O filho está tão comportado, está tão bem, que a gente acaba liberando ele do castigo antes do tempo, sim ou não? Entenda? Esse é a ação de um pai, que é a mesma ação, eu creio, de Deus como nosso pai. Entende? Como assim? Às vezes a gente apronta com Deus, sim ou não, queridos? Até que chega o dia que Deus diz: basta, chega, agora você ultrapassou seus limites, vou lhe dar um castigo, 30 dias no deserto. Quer ver crente ficar bom? É crente do deserto, sim ou não? Hã? Antes não orava, no deserto já volta a orar devagarinho, sim ou não? Não lia a palavra, agora já volta a ler a palavra, entende? Aí passa um tempo, ainda tão assim, ele só clama misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu creio que Deus, como pai, o coração dele fica quebrantado, mas ele pensa: não, ele tem que aprender a lição, vou deixar ele 30 dias no deserto. Aí quanto mais o deserto dura, melhor o crente fica, sim ou não? Antes não sabia nem o que orar de madrugada, mas agora no desertão, ele acorda todas as madrugadas, vai orar. Ele não só ajoelha, mas ele cai de boca no pó. Ele não consegue liberar a palavra, é só geme e chora. Fala assim: geme e chora. Ai, 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 papai, tem misericórdia de mim, pai. Gente, Deus não aguenta ver isso. Deus não suporta ver um filho gemendo e chorando, entende? E como pai, ele acaba nos liberando do castigo antes do tempo. Entenda, Deus como pai, ele sempre age no princípio da misericórdia. Deus como pai, sempre age no princípio da graça. Deus como pai, sempre age no princípio do perdão, do amor. Mas tem um segundo tipo de relacionamento que a maioria de nós esquecemos, que é o nosso relacionamento com Deus como nosso Senhor. Deus como nosso Senhor, Ele não age no princípio da graça, da misericórdia, do amor e do perdão. Deus como Senhor, Ele age no princípio da justiça. Diga assim: justiça. E a palavra diz que a justiça de Deus é reta, ou seja, o que é, o que não é, não é. E Deus como Senhor, Ele exige do seu servo responsabilidade e compromisso. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos aqui um desses relacionamentos que exige do servo responsabilidade e compromisso. A parábola, Jesus começa dizendo o seguinte: o homem que partiu de viagem, ou em outra tradução, o homem que se ausentou do país. Esse homem aponta para Jesus. Por um pouquinho de tempo ele se ausentou daqui, mas ele vai voltar, amém? Quantos creem que Jesus vai voltar? Levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte. Agora, ao se ausentar do país, esse senhor distribuiu os seus bens, os seus talentos com os seus servos. Diz a parábola: a um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Significa que um era melhor do que o outro? Significa que o Senhor amava mais um do que o outro? Um era mais importante do que o outro? Não, a própria parábola diz: ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Agora, queridos, esse um talento que esse servo ganhou, para mim, o que tinha 5 talentos tinha esse talento, o que tinha 2 talentos também tinha esse talento. O que é esse talento para mim? Esse talento para mim fala de um chamado universal que todos nós temos, ou seja, todos nós fomos chamados para ganhar e cuidar de vidas. Fala assim: eu fui chamado. Levanta a sua mão direita lá no 5º andar, diga assim: eu fui chamado para ganhar e cuidar de vidas. Agora, amados, o talento é algo que pode ser aumentado. Diga assim: o talento é algo que pode ser aumentado.
Mas o talento também é algo que pode ser tomado de volta, entenda, chegará o dia, lá no tribunal de Cristo, onde nós vamos estar lá, e o Senhor vai requerer de mim e de você, o que nós fizemos com os talentos que Ele nos confiou. Lá em Romanos 14, verso 12, diz, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Agora, como esses servos lidam com o talento? Nós sabemos que o ato de negociar não é fácil, porque negociar envolve risco, e negociar envolve dificuldade, negociar fala de trabalho e trabalho duro. A questão é que nós vivemos em um tempo de uma igreja que não quer mais passar por dificuldades, que não quer mais correr o risco. Dificuldade e risco de quê? De falar de Jesus para as pessoas. Às vezes as pessoas entenderem errado, às vezes as pessoas maltratar a gente, às vezes as pessoas ficaram até de cara virada conosco, até nos expulsar da casa deles. Não sei você, mas eu fui expulso da casa do meu pai, pelo meu próprio pai, com 15 para 16 anos de idade. Por quê? Porque eu não ficava de boca fechada, eu sempre aproveitava todas as oportunidades para falar de Jesus para o meu pai. Estão entendendo, amém? Mas vivemos um tempo que a igreja não quer mais passar por esse risco, não quer mais passar por essa dificuldade. Entende? Agora, ganhar e cuidar de vidas, entender, negociar o talento, fala de trabalho e trabalho duro. A questão é que nós vivemos de um tempo de uma igreja preguiçosa, como o próprio texto diz, lá da parábola que nós lemos, uma igreja que não quer trabalhar. Entende? Uma igreja hoje que está vendo o pai, está vendo a mãe, está vendo filhos, irmãos, amigos mais chegados do que irmão, correndo o risco de morrer e ir para o inferno, e não tem coragem nem de falar Jesus te ama para a pessoa. Na verdade, nem lembra que essa pessoa corre o risco de morrer a qualquer momento e ir para o inferno. Entende? Sabe que ela precisa urgentemente de Jesus. Quem aqui está orando, lembrou de pelo menos 3 pessoas? Levanta as mãos aí. Você quer ver essas pessoas salvas? Você quer ver essas pessoas aqui sentadas do seu lado, adorando o Senhor junto com você? Quem quer levantar a mão, dá glória a Deus bem forte. Entenda, queridos, nós precisamos o que? Trabalhar para ganhar essas pessoas, é trabalho e trabalho duro. Por isso a ênfase dessa parábola é sobre o servo que ganhou apenas um talento. Por quê? As pessoas que têm apenas um talento, a tendência é ser medíocre, é pensar pequeno demais, ou seja, tanto faz ou está como não é uma coisa só, eu e nada é uma coisa só, eu não faço falta. Entenda, amados, você é escolhido do Senhor. Quem é escolhido do Senhor? Dá glória a Deus bem forte. Se você é escolhido do Senhor, você acha que Deus escolheu nada. Deus escolher alguém que não faz falta, significa que se você é escolhido do Senhor, você faz muita falta. O Senhor conta com você para ganhar e cuidar de muitas vidas para Ele, amém? Sabe, essas pessoas que têm apenas um talento, correm o maior risco de serem infiéis, por não se dispor a pagar o preço. Ei, ganhar e cuidar de vidas, o preço é alto, é o preço do discipulado, é o preço do jejum, é o preço da oração, é o preço de muitas vezes renunciar ao seu sono da madrugada, para estar de joelhos, falando, orando a Deus em prol dessas pessoas. Está entendendo, amados? Amém? Sabe, essas pessoas, elas correm o risco de serem infiéis por não se envolver na obra. Eu sempre compartilho várias vezes nas minhas redes sociais, quem não se envolve, não se desenvolve. Para mim poder me envolver no chamado, ganhar vista, para me desenvolver, eu tenho que me envolver, amém, queridos? E quem tem um talento, na verdade, não se envolve. Essas pessoas consideram que vir na igreja nos finais de semanas, cantar alguns cânticos, entregar um dízimo, dar uma oferta, é o suficiente, Deus já se agradou e vai ser aprovado. Eu venho para te falar que não. Deus só vai se agradar de mim, eu só serei aprovado por Deus se eu cumprir a minha missão, amém? Ou seja, se eu ganhar e cuidar de vidas. Esse servo que ganhou um talento, ele tem uma percepção errada das coisas. Ele pensou que o talento era para homens. Quantas pessoas pensando que o talento é para homens, mas o talento é para Deus.
Como assim, pastor? Às vezes o pastor faz um projeto aqui um ano, 2020, o ano da frutificação, né? E o pastor diz, gente, vamos ganhar, vamos cuidar de vidas. E alguém pensa, não, é porque o pastor quer ter uma igreja grande, é porque o pastor quer aparecer. Entenda, queridos, eu nunca ganhei vidas e ganho vidas por causa de homem, por causa de pastor nenhum. Eu ganho e cuido de vidas até hoje, sabe por quê? Porque eu quero ser aprovado pelo meu Deus. Eu quero ouvir da boca do meu Senhor naquele dia, servo bom, servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, venha, entra para o gozo do teu Senhor. Quem quer ouvir do Senhor, dá um glória a Deus aí bem forte. Por isso esse servo, ele enterrou o talento. Enterrar o talento significa ser levado pelo mundanismo. É impressionante, queridos, como que as coisas desse mundo têm o poder para abafar os talentos que Deus nos deu. Sabe, hoje nós vivemos em um tempo de uma igreja tão envolvida com as coisas desse mundo, que a igreja da atualidade, a maioria, inverteram Mateus 6, verso 33. O que diz lá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a maioria da igreja da atualidade faz, por estar tão envolvido com o mundo? Eles estão buscando as demais coisas em primeiro lugar, e deixando o reino e a justiça por último, se sobrar um lugarzinho. Por isso, quando nós envolvemos o nosso coração com as coisas desse mundo, nós deixamos de desenvolver e cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. O Senhor voltou daquele servo, assim, o Senhor voltou. Diga assim, o Senhor vai voltar. Esse servo não multiplicou o talento, sabe por quê? Ele pensou que o Senhor não ia mais voltar. Faz tanto tempo que ele falou, não vai voltar. Amados, tem tanta gente na igreja pensando que Jesus não vai mais voltar. Mas eu venho aqui para falar para você, Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. Amém? E pode ser agora. E Ele vem para ajustar contas com a sua igreja. Entende? Para ajustar conta com os seus servos. E ali ele veio ajustar conta para ganhar tempo. Chegou o servo que ganhou 5 talentos, o servo que ganhou 2 talentos. E um e o outro falou, Senhor, o Senhor me deu 5, o Senhor me deu 2. Olha, eu ganhei mais 5, eu ganhei mais 2. E o Senhor responde para cada um daqueles servos, servo bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Venha, entra para o gozo do seu Senhor. Ou seja, parabéns, você foi aprovado, você cumpriu a sua missão. Mas vem aquele servo que ganhou um talento cheio de desculpas, dizendo que parecia que conhecia o Senhor, entende? Mas inventando ali, o Senhor sabe, o Senhor é um homem duro, um homem severo, que colhe aonde não semeou, que juntas onde não espalhaste, e por isso eu tive medo, eu enterrei o teu talento. O que isso nos ensina? Naquele dia, diante do Senhor, vai ter muita gente se desculpando por não ter cumprido a sua missão. E o Senhor dá uma ordem, toma o talento dele, entregue para o que tem mais. E o Senhor manda lançar ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Querido, choro e ranger de dentes fala de desespero. Diga, desespero, arrependimento, lamentação. É o desespero, o arrependimento, a lamentação por ter tido a oportunidade de cumprir a missão, de cumprir o chamado e ter deixado essa oportunidade passar. Hoje nós temos tempo de cumprir esse chamado, sim ou não? Jesus ainda não voltou, mas daqui a pouquinho Ele pode voltar. Entende? E se eu não tiver cumprido o meu chamado, eu vou ser reprovado com certeza absoluta. Aí não adianta desesperar, não adianta lamentar, e é tarde demais. Vamos fazer uma simulação? Procura uma cadeira vazia. Faça de conta que tinha alguém sentado aí nessa cadeira. E não abrir e fechar de olhos, essas pessoas sumiram. Como que você estaria agora? Você estaria me olhando com esses 2 olhos aí? Vamos diferente, o pastor está pregando, você para os ECZ, o pastor está pregando, está ministrando aqui, e daqui a pouquinho fala, Jesus vai voltar, e o microfone cai no chão, faz aquele barulho, e essas pessoas que estavam aí nessas cadeiras sumiram, e o pastor sumiu. Como que você estaria? Você ia ficar me olhando aí como você está? Você ia ficar aqui na igreja, sim ou não? Não. Você ia sair correndo desesperado.
Aí o papai e a mamãe que deixou o filho em casa vai chegar lá desesperado. Quem ficou olhando está mais desesperado ainda. Eu não sei o que aconteceu. O menino estava aqui, as portas fechadas, as janelas fechadas, ninguém entrou em casa. Eu fui ver, sumiu, desapareceu. Alguém vai ligar para o marido, a esposa ligar para o marido ligar para a esposa no trabalho, e lá no trabalho eles vão estar desesperados. Olha, nós não sabemos o que aconteceu, estamos preocupados. A gente estava aqui conversando, alegres, felizes. Daqui a pouquinho ele sumiu, o celular caiu no chão, ele desapareceu. Vai ligar a televisão e vai estar a notícia: nos 4 cantos do mundo sumiu um povo, desapareceu um povo. Veio os ETs e levaram. Você vai saber que não foi ET coisa nenhuma, sim ou não? A gente vai saber que foi Jesus que... Oi, Jesus que voltou e você ficou. Misericórdia, glória a Deus. Querido, isso pode voltar, isso pode acontecer agora. Só que aí depois é tarde para desesperar. Mas choro e ranger de dentes fala do desespero, a lamentação, o arrependimento, de estar diante de um caixão, de uma pessoa que a gente ama tanto, e saber que essa pessoa morreu, foi para o inferno, e nós não fizemos nada. Deixa eu te falar, não existe meio termo, não existe coluna do meio. Morreu com Jesus, vai chegar lá com Jesus, está salvo. Querido, mas morreu sem Jesus, vai direitinho para o inferno. Essa é a verdade, amém? Eu sei que dói, mas é a verdade. A verdade é doída, mas o próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Aí eu te falo, escuta, diante do caixão, não adianta lamentar, não adianta desesperar, não adianta se arrepender, aí é tarde demais. A hora de fazer alguma coisa por essas vidas é hoje, amém? É agora. Eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar com você. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!